Olá, gente querida, que possamos todas estar em paz. Desejamos que Jesus esteja em vossos lares e que essa paz também esteja em vossos corações. Estamos aqui nos encontrando por essa ferramenta que tem nos ajudado bastante nesses dias em que o mundo passa por essa nova experiência, né? A gente tem muito que aprender ainda desses recursos tecnológicos que eu, por exemplo, desconheço bastante, mas que tem nos ajudado bastante no trabalho, no dia a dia, em estar em contato com quem está distante, né? Com todo mundo, porque praticamente todo mundo está distante agora. Gente, tio Júnior nos deu essa tarefa de comentar um pouco sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e cá estamos nós. Vamos estudar na tarde de hoje, né? Nesses 30 minutos, ou em qualquer outro momento do dia que vocês possam nos ouvir, esse trechinho do Evangelho que está lá no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, entre os itens 3 e 5, né? A porta estreita. Ele diz que eu poderia escolher um texto do Evangelho e o que nos chegou foi este. Então, é isto que nós iremos comentar um pouco na tarde de hoje. Nós vamos fazer a nossa prece inicial e vamos seguir. Senhor Deus, Jesus, nosso Mestre e Irmão maior, agradecemos cada uma das oportunidades que recebemos para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Que possamos, Senhor, nestes poucos minutos, estudar, refletir, mas principalmente deixar que os nossos corações sejam tocados para que, em nossos atos, em nossas palavras, em nossos pensamentos, esses ensinamentos se façam vivos. Que a tua paz, o teu amor nos envolva, não só nesse momento, mas sempre, e que também possa envolver todos os nossos familiares, amigos e amigas, bem como a humanidade como um todo, que ora vivencia uma experiência peculiar e por vezes de muita dor. Obrigado a ti por tudo, Jesus. Que assim seja. Gente, vamos lá. Estamos aqui na porta estreita, né? Vou colocar a apresentação de slides para ficar bonita, porque não estava bonita. Vamos começar. Eu pus o texto do Evangelho aí, né? Kardec elencou 2 trechos bíblicos que falavam um pouco do tema. Em seguida, ele faz alguns comentários e eu copiei esse texto todo para cá, para o PowerPoint, e a gente vai comentar eles, certo? Então, vamos lá. Item 3, que é um trecho de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Eu acho que se a gente quisesse os 30 minutos, dava para ficar só nesse primeiro item, né, do texto, que já é bem denso, traz bastante coisa para a gente. Mas eu queria dizer que eu penso que esse capítulo, né, que tem o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos, tem muito a ver com a nossa própria existência enquanto espíritos perfectíveis, mas ainda imperfeitos. No sentido de, às vezes a gente interpreta que esse chamamento, né, muitos os chamados, esse chamamento é de Deus apenas, ou de uma divindade, e que essa escolha também seria ato, movimento dessa divindade, desse Deus. E eu penso que
está muito mais ligado a nós, enquanto espíritos, enquanto criaturas, porque se somos criaturas deste Criador, desta criação, esta criação não deixaria que qualquer um de nós, qualquer uma de nós, entendendo sermos todos filhos e filhas dessa criação, nas palavras que a gente usa, né, ao léu, assim, desgarradas, né, como ovelhas desgarradas, que é a metáfora que Jesus usa bastante. Muito pelo contrário, o chamamento, a chamada, é para todos e todas nós. Todos e todas são chamados, são chamadas. A diferença, eu penso, nesse caso, é com relação à escolha, a ser o escolhido ou ser a escolhida. Quem faz essa escolha somos nós. A segunda parte da tarefa é nossa. Se há um chamamento dessa criação, dessa divindade de Deus, como a gente queira chamar, a gente precisa entender que se a gente vai escolher ser chamado, ser chamada ou não, é um movimento de nós, criaturas, e não mais do Criador da criação. Eu acho que se a gente entende essa diferença a princípio, a gente desliga um pouco de Deus essa tarefa de escolher. Para a gente não dizer assim que grupos A ou pessoas A serão escolhidas e grupos B ou pessoas B serão escolhidas. Não parece ou não seria Deus justo e bom como a gente entende que Ele é, se assim o fosse, se houvesse esse tipo de separação vinda dessa divindade, né? Vinda de Deus. É preciso que a gente entenda que a escolha é nossa, porque o chamado ele há de fazer a todo instante, né? A todo instante, literalmente. Nós somos convidados, convidadas a fazer o que ele nos ensina, o que Jesus também, como nosso mestre, veio exemplificar e deixou um legado imenso de coisas a serem feitas para que nós nos tornássemos criaturas melhores. Mas a gente às vezes não consegue escolher pelo caminho que a gente sabe ser melhor para nós mesmos. A gente ainda vacila muito na escolha. É claro que isso é uma construção, não é de repente que a gente vai começar a conseguir fazer tudo que Jesus ensina. Obviamente que não. Mas a gente passa pelo processo de construção dia a dia, instante a instante. Dentro de nossa casa, fora de nossa casa, onde quer que nos encontremos. Onde quer que a gente esteja, a oportunidade de fazer algo dos ensinos de Jesus vai chegar. Basta que a gente esteja atento, atenta para conseguir pelo menos perceber e fazer um pouco, né? Então, eu acho que esse capítulo tem a ver com isso, né? E o trecho da porta estreita diz sobre nossas escolhas, diz sobre que a gente decide ou não decide, digamos assim, escolher como ato, como pensamento, como desejo, enfim, certo? Então, quando ele diz entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz, eu acho que essa porta é uma metáfora que toca um pouco nos caminhos ou nas passagens que nós espíritos precisamos fazer para decidir por algo ou por outro algo, aquilo que é melhor para a gente. Agora veja, para a gente ainda é delicado esse tipo de escolha, porque em geral, o que a gente decide como melhor para a gente é sempre o mais confortável. É sempre o que a gente tem de fazer menos esforço. É sempre não. Vou dizer que na maioria das vezes. Agora, o que é preciso para a gente de fato, nem sempre, ou quase nunca, esse menor esforço vai ser possível. Por exemplo, né, um exemplo do dia a dia nosso. Eu tenho algum problema de saúde e esse problema de saúde precisa ser tratado com exercícios físicos diários.
Eu não posso parar de fazer exercícios físicos. Uma dor na coluna, por exemplo, né, que é bem comum. O que faz com que a dor na coluna diminua é a prática de exercício físico. E veja, é o melhor para mim, é fazer o exercício. Mas não é o que eu desejo, porque fazer o exercício significa gastar energia, me movimentar. É tão cômodo ficar sentado o tempo inteiro, né? Então, esse é o tipo de movimento que a gente vai ter de fazer e vai nos tirar de uma zona de conforto. Estou usando esse exemplo caricatural, mas é para dizer assim: a gente tem esse tipo de costume, não só físico, né? Eu dei um exemplo com relação à saúde física, mas principalmente moral, psicológico, espiritual, né? A gente sabe que precisa fazer escolhas diferentes do que a gente tem feito com relação aos nossos vícios morais, mas mesmo assim a gente ainda permanece escolhendo as coisas que são mais doentias para nós mesmos e, consequentemente, obviamente, para toda uma comunidade que nos rodeia. Embora sempre vai ter gente para nos ajudar a escolher diferente, a fazer diferente, mas a gente ainda em nossa teimosia espiritual, digamos assim, ainda vacila muito nessas escolhas. Eu penso que esse primeiro trecho da frase está relacionado com esses tipos de escolha que a gente precisa fazer com relação às nossas mudanças íntimas, né? A gente sair dessa zona de conforto, do egoísmo, do orgulho que a gente já vem há muitas existências repetindo, tentando fazer um pouco diferente. Lembrando que a gente não muda de uma hora para outra, a gente entra num processo. Ora a gente vai conseguir com mais facilidade, ora não. Isso vai depender também do quanto a gente está disponível para essa mudança. Aí eu vou partir para a segunda parte. Quão pequena é a porta da vida? Quão apertado o caminho que ela conduz? E quão poucos a encontram, né? Eu penso que essa porta da vida lembra uma coisa assim, a porta de nós encontrarmos vida em nós mesmos, em nós mesmos. Talvez seja tão pequena que a gente ainda não conseguiu vislumbrar, perceber, né? Que a gente é um pouco, a gente está aqui viva na vida física, mas sem perceber de fato que vida é essa, né? A importância real dessa experiência de vida, e não só vida física, certo? Digo experiência de vida enquanto espírito que nós somos, então, que nunca terminará, como a gente sabe, né? Enquanto espíritas que somos, a vida, uma vez existente, ela nunca mais deixa de existir. O que cessa é o intervalo físico, mas a vida espiritual não. Então, a gente talvez ainda não tenha entendido a profundeza, não sei se essa é uma boa palavra, da vida para a gente, né? A importância da vida para a gente, do que a gente pode de fato aprender com o ato, com a experiência de existir. Por isso que esse caminho que conduz para ela é tão apertado, né? Que a gente vai ter de ir podando tudo isso de ruim que a gente já agregou em nós mesmos por nossas escolhas e agora a gente vai ter de trabalhar dia a dia, vida a vida, existência a existência, esse encontro. Vamos seguir no texto, né? Tendo-lhe feito esta pergunta, alguém pergunta a Jesus: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos ensinaste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos.
Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. O texto é de Lucas. A gente vai focar lá no pedacinho que Jesus responde, né? Similar ao primeiro texto bíblico que a gente viu anteriormente. Entendendo que esse caminho da salvação, eu vou dizer que vou interpretar aqui, como muitos palestrantes espíritas falam, né? Esse caminho da salvação é o encontro da gente com a gente mesmo. Salvar-se, eu diria, é salvar a gente da gente mesmo, né? Das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Esse caminho, eu penso, é muito mais interno, não sei se dá para usar esse termo, mas introspectivo, né? Salvar a gente das coisas ruins que a gente ainda carrega e alimenta, né? Todos os dias também. Embora a gente tente fazer o inverso, mas a gente ainda vacila bastante. Mas o caminho de nós nos encontrarmos seria essa salvação, eu penso. Então, no dizer de Jesus, né? Esse movimento é de a gente não vai adiantar a gente chegar para o Senhor, na metáfora que ele usa nessa história, chegar para o Senhor e dizer assim: mas Senhor, nós comemos e bebemos em teu nome, em tua presença, né? Fizemos uma série de orações e tal. Porque não é um anúncio externo que precisa ser feito para dizer que a gente está escolhendo o melhor caminho, por exemplo. Ah, mas eu sei da existência de Deus, eu professo sobre isso, eu falo sobre isso. O movimento é muito outro, né? Que é assim, para dentro. O quanto do que isso que já foi ensinado da palavra divina, né? Do que a gente chama da palavra divina, mas desses ensinos do amor, da prática do bem, a gente já conseguiu colocar aqui para a gente, enquanto espírito, né? Aí sim o movimento de salvação. Quando a gente consegue aprender, e não só aprender, né? Transformar isso em modo de vida. Eu acho que é o que é o mais interessante, né? Tudo isso passar a ser modo de vida para a gente. E aí a gente não vai mais precisar dizer sobre isso, a gente não vai mais precisar anunciar ao Senhor isso ou aquilo, usando a metáfora de Jesus, né? Claro. Porque a nossa forma de viver já será ela mesma essa resposta, né? Esse ato. Comenta Kardec. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. Inevitavelmente, né? A gente vê no dia a dia as pessoas se deixando levar por movimentos muito mais danosos do que pelos movimentos bons. Embora paulatinamente, assim, muito discretamente, a gente percebe uma mudança no mundo com relação a isso. Mas ela é muito parca, ainda muito pequena. Se a gente pensar sobre nós, quando alguém nos chega com uma proposta de fazer mal, por exemplo, a quem nos fez mal, a nossa primeira resposta é desejar o mal de fato a essa pessoa e querer fazer o mal. Pode ser que a gente nem faça, mas o nosso primeiro movimento, o primeiro desejo é sempre esse. É incomum a gente só desejar o bem a quem nos fez mal, né? Pensando nesse extremo. Mas é porque é algo que ainda é característico nosso, que a gente sabe que precisa mudar. É estreita a porta da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências. E poucos são os que se resignam com isso. Não só o homem, viu? As mulheres também. A gente entende que Kardec usou o termo homem se referindo ao grupo de pessoas que existem, né? De espíritos. Mas é bom a gente lembrar isso também. A gente vai ter de se esforçar sobre a gente mesmo. É grande esforço sobre a gente mesmo. Gente, mudar não é fácil. Uma mudança de uma casa, por exemplo, é difícil. Dói o corpo inteiro, por exemplo, que tem que carregar as coisas nas costas. Mesmo que não vai carregar, é um trabalho enorme. É difícil. Imagina mudar a característica de pessoa, de nós, né? Que somos orgulhosos, egoístas, enfim, tem uma série de vícios aí. Mudar não é fácil. Então, de fato, o esforço é gigante.
Kardec foi muito bonzinho em dizer só grandes esforços, mas é gigante o esforço que a gente tem que fazer para mudar. Mas é preciso, porque se a gente não muda, a gente não cresce. A gente continua do jeito que está. E poucos, né? Eu acho que o poucos escolhidos do capítulo é poucos os que resignam com isso, né? Que entende que precisa mudar, que precisa fazer o esforço. Dói. A gente sofre, mas é preciso. Continua Kardec, né? Na lição. É o complemento da máxima, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiação, ainda nela predomina o mal, né? Isso a gente sabe. Agora, lembremos, né? Quem transforma o estado da Terra não é a Terra em si mesma, somos nós, espíritos moradores dela. Então, se a gente não fizer um movimento de mudança, a coisa continua do jeito que está. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Tá chegando, vamos confiar e trabalhar. Não dá só para confiar, vai ter que trabalhar, continuar trabalhando para que essa estrada do bem seja de fato a mais frequentada. E assim, ó, a gente, enquanto espírita, precisa ter isso em mente. Essa estrada do bem, a gente precisa se tornar ela sempre bastante populosa, né? Com bastante gente querendo esse caminho. E as coisas melhoram, né? Se a gente trabalhar para isso, as coisas chegam. Continua Kardec. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto, né? Que nós comentávamos no início. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, Deus teria condenado voluntariamente à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Então, sabendo que é da natureza divina a justiça das coisas e a bondade, ele não deixaria que uma de nós, um espírito de sua criação, se perdesse pelo caminho. Isso não é possível. Agora, a gente que vai ter de se esforçar para encontrar esse caminho, né, da porta estreita, da metáfora da porta estreita em nossa própria existência, para que nós melhoremos. Não é Deus que vai mostrar, você tem de escolher por aqui. Não, não é ninguém que vai fazer esse trabalho é nosso. Então a gente precisa, as outras pessoas podem nos ajudar, as outras pessoas podem servir de exemplo para a gente, mas a escolha inevitavelmente é nossa, né? A gente só vai melhorar se a gente quiser. Ninguém vai obrigar a nossa mudança. Até porque a pessoa pode até obrigar, mas a gente só muda se quiser mudar. Então, Deus vai estar lá propondo as oportunidades sempre. Basta que a gente queira fazer esse dobramento, né, de nós, sobre as nossas dificuldades. Mas de que delitos esta humanidade se fizera culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências, né? Então, o que a gente colhe hoje, a gente plantou antes. Da mesma forma que pensemos esse futuro, né, como presente e futuro são coisas que estão, e passado também, implicadíssimas, plantemos hoje o futuro que a gente deseja amanhã. Então, a consequência do que a gente faz hoje é o nosso futuro. Então, se a gente se dedica em fazer coisas bacanas, o futuro inevitavelmente será bom. E a gente vai colher isso nas outras existências que a gente vai ter daqui para frente. Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre, logo após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma, aí Kardec faz a gente pensar sobre essas existências anteriores e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, né? Então a gente vai entender por que a gente sofre hoje,
consequência dos nossos próprios atos de existências anteriores, ao passo que hoje a gente planta o que vem à frente, né? Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do... Eu vou pular a música de Tim e Vanessa por causa do tempo, né? A gente tem 30 minutos só, já vai acabar. Mas convido vocês a ouvirem a música Aos Pés do Monte. Possivelmente todo mundo conhece. Mas ponham lá no YouTube quando puderem. Faz referência ao Sermão do Monte, né? Das Bem-aventuranças. E para a gente é um tratado de como estar, como ser no mundo, esse modo de vida, né, de Jesus, que Jesus nos ensina. Então, quando vocês puderem, coloquem. Então, quando terminar aqui, vão lá no YouTube, Aos Pés do Monte, Tim e Vanessa, para a gente ficar meditando nessas palavras deles que cantam com tanto carinho. Então, para a gente ir terminando já, eu peguei esse trechinho de João, porque ficou sempre quando eu lia o trecho da porta estreita aqui no Evangelho, eu lembrava de Jesus dizendo, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na minha cabeça só ficava, o tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí eu fui atrás do trechinho inteiro, é de João. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É para a gente ter bom ânimo e ter certeza, né, que a gente vai vencer o mundo, não no sentido de precisar brigar com o mundo, né? Brigar, talvez, com aquilo que a gente ainda precisa modificar em nós, para ter confiança de que é possível ser melhor. As coisas ruins vão acontecer inevitavelmente. A gente precisa passar por elas. A gente aprende com elas também. Bem como as coisas boas também, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa ter bom ânimo, acreditar que tudo passa de verdade e seguir. Não nos deixar esmorecer. Gente, obrigada. Vamos fazer nossa prece final. Senhor Jesus, que bom que temos a oportunidade de refletirmos acerca desses ensinos, que a gente possa, de verdade, deixar que os nossos corações se voltem a entender ou a se esforçar um pouco em fazer diferente aquilo que sabemos ser necessário. Que a gente saiba refletir quando é necessário sair de nossa zona de conforto e fazer um pouco melhor de nós mesmos, de nós mesmos. Nesse momento, Jesus abençoa o mundo inteiro, os outros mundos, todos os espíritos que existem na criação. Que possamos crescer e entender que fazer o bem, que está sempre próximo ao amor, é o melhor para tudo que há. Obrigada por tudo. Gente, eu quero agradecer mais uma vez por tudo, pela vida de vocês em minha vida, mesmo distante, a gente aprende junto, a gente cresce junto, que esse momento seja, digamos assim, né? Mais uma lição para a gente, que a gente possa sair com bastante ânimo, permanecer com bastante ânimo e confiar. Confiemos na presença amiga desses espíritos que estão sempre conosco, na equipe amorosíssima que Ermelinda Lopes tem, né? Tanto física quanto espiritual, e que a gente consiga ser de verdade esses espíritos melhores, aproveitando esta encarnação que a gente ganhou de presente. Um beijo em vossos corações e até breve.